E aí, pessoal, se você investe ou tá pensando em investir a sério, tem uma sigla de 4 letrinhas que precisa, tá no seu vocabulário. CAGR. Hoje a gente vai desvendar por que essa métrica, a tal da taxa de crescimento anual composta, é uma das ferramentas mais poderosas que existem, tanto para você avaliar seus investimentos, quanto para entender a saúde das empresas que você escolhe. Bora mergulhar nisso? Pensa comigo. Todo mundo que investe já passou por essa dúvida. Um ativo sobe 30% no ano, mas cai 10% no outro. Aí tem um outro que cresce seus 10% certinho todo ano. E aí? Qual foi melhor no final das contas? Se você só tirar uma média simples, a chance de se enganar é enorme. É exatamente para resolver essa confusão que o Keijer entra em campo. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai desvendar o que é essa métrica. Depois, vamos aprender a calcular, na prática. Na sequência, a gente separa o ganho nominal do ganho real, que é o que importa. Aí vemos como usar isso na análise de empresas e, super importante, vamos falar das limitações para usar a ferramenta com sabedoria. Então vamos lá, começando pelo começo, que não tem erro. O que é exatamente essa taxa e por que ela é tão, mas tão importante para quem quer construir patrimônio de verdade na bolsa? A definição parece um pouco técnica, eu sei, mas a ideia por trás é bem simples. O CAGR te dá uma taxa de crescimento teórica. É como se o seu investimento tivesse crescido numa linha reta, num ritmo constante, ano após ano. A palavra-chave aqui, a mágica do negócio, é composta. Ele já considera aquele efeito bola de neve dos juros sobre juros, sabe? Que é o que enriquece de verdade no longo prazo. Agora, essa imagem aqui é simplesmente perfeita. Pensa no KGR como se fosse a suspensão de um carrão de luxo. A estrada do mercado financeiro, a gente sabe, é cheia de buracos, de altos e baixos, pura volatilidade. O que o KGR faz? Ele suaviza essa estrada toda, te dando uma visão limpa da sua velocidade média na viagem, do ponto de partida até a chegada. E é por isso que ele é uma mão na roda. Quando você padroniza o crescimento numa única taxa anual, você finalmente consegue comparar banana com banana. O desempenho de um fundo de ações contra uma empresa específica ou contra um fundo imobiliário, fica tudo na mesma régua, mesmo que a jornada de cada um tenha sido uma montanha-russa completamente diferente. Certo, a teoria está na ponta da língua. Mas e na prática? Como é que a gente bota a mão na massa e calcula isso? Vamos para os números. E pode relaxar porque é bem mais fácil do que parece. Tá aí a fórmula. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Você só precisa de 3 informações bem simples. Quanto você tinha no começo, quanto você tem agora, no final, e por quantos anos esse dinheiro ficou lá, rendendo. É basicamente dividir o valor final pelo inicial, elevar isso pelo inverso do tempo e, no final, tirar 1 para a gente achar a taxa. Vamos fazer um exemplo juntos, para não ter erro. Imagina aí um investimento de R$ 10.000, que depois de 5 anos virou 20 mil. Primeiro passo, a gente divide os 20 mil pelos 10 mil. Dá 2, tranquilo. Segundo passo, a gente eleva esse 2 a 1/5, que é a mesma coisa que 0,2. O resultado dá mais ou menos 1,1487. Terceiro, a gente tira 1 desse número, o que nos deixa com 0,1487. E para fechar, a gente multiplica por 100. E pronto, chegamos a um KHR de 14,87% ao ano. O que isso quer dizer? Que para dobrar o seu dinheiro em 5 anos, esse investimento teve que render, em média, a uma taxa composta de quase 15% todo santo ano. Percebe? Não é o retorno de um ano específico, mas sim a média ponderada de todo o período. É um número que resume a história toda. Poderoso, né? Mas segura a emoção. Ter um CAGR de quase 15% significa que seu poder de compra aumentou 15% todo ano? Não exatamente. Agora a gente vai entrar numa das coisas mais importantes que o investidor precisa entender: a diferença entre o crescimento nominal e o crescimento real. Esse CAGR que a gente acabou de calcular é um nominal. Ele mostra o quanto a sua grana aumentou, o número bruto. Mas o que importa de verdade para o nosso bolso é o CAGR real. É ele que mostra se o nosso poder de compra aumentou. E para chegar nele, a gente tem que descontar o vilão silencioso de todo investidor, a inflação. E esse gráfico aqui deixa tudo cristalino. Se o seu investimento rendeu um KGR nominal de 12%, mas a inflação no período comeu 7%, o seu ganho real, ou seja, o quanto você de fato ficou mais rico, foi de uns 5%. É esse número que te diz se você está ganhando a corrida contra o aumento dos preços no supermercado. Beleza, já entendemos como usar o CAGR para a nossa própria carteira, mas a ferramenta vai muito além.
Agora a gente vai dar uma de analista fundamentalista e usar o CAGR para investigar as empresas por dentro. Aqui, o KGR ajuda a gente a medir a velocidade de crescimento do negócio. A gente pode, por exemplo, calcular o KGR da receita para ver se a empresa está vendendo mais com o tempo, ou o KGR do lucro por ação, para ver se essas vendas estão virando mais grana para o bolso do acionista. E, para quem foca em renda passiva, tem o mais importante de todos, o KGR dos dividendos. E aqui está o pulo do gato. Para quem investe pensando na aposentadoria, com uma estratégia de dividendos, como uma que foi popularizada por feras como Luiz Barsi, um CAGR de dividendos crescendo sempre, isso é música para os ouvidos. Sinaliza uma empresa saudável, que lucra cada vez mais e que tem o compromisso de dividir esse lucro com a gente, os acionistas. O CAGR é fantástico, sem dúvida. Mas, atenção, ele não é uma bala de prata. E como qualquer ferramenta, a gente precisa conhecer os limites dela para não acabar tomando uma decisão errada. Essa parte aqui é tão importante quanto saber fazer a conta, viu? A maior limitação dele é, ironicamente, a sua maior qualidade. Ele suaviza a jornada. Ele te mostra a velocidade média, mas esconde todos os trancos e barrancos, as quedas feias no meio do caminho. O KGR não te conta absolutamente nada sobre o risco que você correu para chegar naquele resultado. Olha só que interessante este exemplo. Os dois investimentos tiveram o mesmo CAGR no final, 10%. Só que a experiência de quem investiu foi completamente diferente. O investimento A foi um passeio no parque. Já o B foi uma montanha-russa que exigiu estômago de aço. O resultado no papel foi igual, mas a jornada, essa foi outra história. E tem mais. O resultado do KGR muda muito dependendo das datas que você escolhe. Um espertinho pode pegar um fundo de mercado e um topo só para te mostrar um número espetacular. Ele também não leva em conta se você fez novos aportes ou retiradas, o que pode bagunçar a conta. E claro, ele é só um número. Não diz nada sobre a qualidade da gestão da empresa, por exemplo. E toda essa sabedoria me leva a uma frase clássica do mercado, atribuída ao Barão de Rothschild. O mercado é feito de pânico, que são os canhões, e de euforia, os violinos. O KGR, ao nos dar essa visão mais suave de longo prazo, ajuda a gente a ignorar esse barulho todo. Ele nos lembra de focar no que importa, o crescimento real do negócio, e não nas emoções de curto prazo do mercado. Ufa! Chegamos na reta final da nossa conversa. Vamos só amarrar as ideias mais importantes que a gente viu aqui hoje para sair daqui com tudo fresco na cabeça. Resumindo a ópera, primeiro, use o KGR para comparar investimentos de um jeito justo. Segundo, lembre-se sempre de descontar a inflação para achar seu ganho real. Terceiro, use a métrica para ver se as empresas da sua carteira estão crescendo de verdade. E, a regra de ouro, nunca, jamais, use o KGR sozinho. Combine-ele sempre com outras análises. Dominar o KGR já é um passo e tanto. Agora, se você quer aprender a aplicar isso e muitas outras ferramentas na prática para montar uma carteira previdenciária focada em dividendos, seguindo o método de gigantes como Luiz Barsi e o Warren Buffett, fica aqui o meu convite. Se inscreve no canal Top Dividendos lá no YouTube. Lá a gente transforma a teoria em resultado prático. Espero você por lá. Um abraço!